Olá, o Trabalho Legal está no ar e vai mostrar nesta edição. Entrevistamos o economista José Celso Pereira Júnior, autor da tese de doutorado Mundo do Trabalho e Desproteção Social no Brasil. O estudo mostra a importância da CLT para o mercado de trabalho brasileiro. Fórum discute combate ao uso de agrotóxicos. O encontro anual articulou ações contra os efeitos nocivos de herbicidas na saúde do trabalhador. E o mês de dezembro foi de muito trabalho para o MPT. Vamos conhecer algumas ações de norte a sul do país. Um giro pelo Ministério Público do Trabalho. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. A tese de doutorado do economista José Celso Pereira Júnior mostra que a CLT, a consolidação das leis do trabalho, não é uma barreira para o aumento de vagas de emprego no Brasil. O economista José Celso Pereira Júnior é autor da tese de doutorado Mundo do Trabalho e Desproteção Social no Brasil. O estudo destaca a importância da CLT para o mercado de trabalho brasileiro. Essa tese ela foi fruto de quase que 20 anos, de pesquisa, de reflexão sobre as questões do mundo do trabalho e proteção social no Brasil. O que a gente demonstra nesse trabalho é que não há incompatibilidade entre crescimento econômico e proteção social por meio do mercado de trabalho. A consolidação das leis do trabalho é tida pelo governo e empresários como um entrave às contratações em razão dos direitos nela previstos. O estudo mostra o contrário. É possível compatibilizar políticas públicas que, ao mesmo tempo, induzam a economia a um crescimento, a um nível de crescimento mais elevado, sem que, com isso, você perca condições mínimas de civilização e de sociabilidade no mundo do trabalho. Os números do mercado de trabalho brasileiro neste século mostram que a CLT não foi obstáculo ao aumento de vagas, da formalização e dos salários. No período recente, de 2000 a 2013, basicamente, 2014, você teve justamente essa feliz combinação entre crescimento econômico mais elevado do que havia sido nas 2 décadas anteriores, crescimento da ocupação como um todo no mercado de trabalho, crescimento da formalização, portanto, contratos via CLT protegidos, e até mesmo por meio da formalização uma melhora significativa nos indicadores de desempenho financeiro da própria Previdência Social, na medida em que o trabalho com carteira também é um trabalho que garante sustentabilidade financeira para o sistema de proteção. José Celso ainda afirma que a melhoria na renda do trabalhador se deu por causa da CLT e a Constituição vigente. Foi isso que viabilizou os ganhos sociais. A CLT ela cumpriu historicamente no Brasil e continua cumprindo um papel altamente relevante na regulamentação mínima das condições de funcionamento desse mercado. Ela, de jeito nenhum, ela é contrária ao crescimento econômico. Pelo contrário, nesse período recente em que estudamos mais atentamente esse tema, pudemos constatar que ela, sem que tivesse havido nenhuma mudança, nenhuma reforma paradigmática grande em torno da CLT, ela conviveu bem com a trajetória recente de crescimento e permitiu um assalariamento grande da força de trabalho, permitiu uma entrada massiva de pessoas que jamais haviam estado dentro do regime de coberturas e de proteções previstas pela CLT via Previdência Social. A tese abordou aspectos da relação entre as esferas do mundo do trabalho e da desproteção social no Brasil. Foi inspirada em pesquisas realizadas entre 1995 e 2010, envolvendo, além da participação no programa de doutorado na Unicamp, em São Paulo, momentos de assessoramento governamental direto. Os capítulos foram escritos em função de 2 temáticas: a estrutura e a dinâmica do mundo laboral e as conexões entre o mundo do trabalho e as políticas sociais e de proteção brasileiras. O Prêmio Rosani Cunha tem o objetivo de identificar práticas inovadoras na gestão do cadastro único nos municípios, estados e no Distrito Federal. E o MPT foi vencedor do Prêmio Nacional do Ministério do Desenvolvimento Social com o projeto Qualifica Porto. Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento.
Essa é a terceira edição que acontece aqui na capital federal. O evento homenageia os 15 anos do Cadastro Único para programas sociais do governo federal. Segundo a organização do prêmio, o cadastro é a ferramenta que facilita a inclusão das famílias de baixa renda em diversos programas sociais. Atualmente reúne informações de mais de 27 milhões de famílias em todo o Brasil. É uma premiação que o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário já vem concedendo, já tem um tempo, se eu não me engano, desde 2008, já vem sendo realizadas edições do Prêmio Rosane Cunha para premiar práticas de gestão, tanto de programas e ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Então, já teve premiação e o Prêmio Rosane Cunha do Bolsa Família, do Programa Brasil Sem Miséria, e agora esse ano, como completamos 15 anos do Cadastro Único, o Ministério achou interessante a gente fazer uma edição do prêmio que premiasse práticas de gestão do Cadastro Único. Ao todo, participaram do evento 150 municípios, 9 estados e 189 entrevistadores do Cadastro Único. O prêmio identifica e premia práticas bem-sucedidas e inovadoras na gestão do Cadastro Único nos municípios, estados e no Distrito Federal. A intenção é inspirar outros entes federados e aperfeiçoar a gestão do programa. Entre os finalistas, um programa chamou a atenção. Ele foi realizado no município de Porto Seguro, Bahia, e trata do uso do Cadastro Único para desenvolvimento de políticas públicas. Essa prática foi criada para promover uma política de capacitação, emprego e renda para a população de baixa renda inserida no Cadastro Único. E o interessante é que teve parceria do Ministério Público do Trabalho. A minha ideia inicial, considerando a atividade da faculdade, era fazer cursos de capacitação, profissionalização. Mas eu não sabia a forma, quem procurar e qual a forma de destinar, a forma de captação desses beneficiários. Então, supriu essa demanda do Ministério Público. A Casa do Trabalhador, ao trazer esse público vulnerável, cadastrado no CAD Único, sem qualquer, adotando critérios objetivos para a seleção desses trabalhadores, foi possível viabilizar o projeto, sem fazer qualquer distinção. Todos que fossem interessados puderam participar e teve uma aceitação e um reconhecimento muito importante no município de Porto Seguro. E antes da premiação, muita expectativa. Só de estar aqui já é uma premiação e eu acredito que qualquer pessoa hoje que sair premiada, com certeza porque mereceu, são ações sociais diversificadas, mas que no final acabam melhorando a condição dos cidadãos desse país, a dignidade e melhorando principalmente o público-alvo do CAD Único, que são pessoas realmente em situação de vulnerabilidade e de baixa renda, que a ideia é ser um programa transitório, não permanente, né? A ideia nossa era fazer com que haja uma porta de saída para essas políticas assistenciais do governo. Vários projetos foram finalistas, mas, enfim, o resultado. E quem ganhou foi a Casa do Trabalhador e Programa Municipal de Qualificação Profissional, o Qualifica Porto. Exatamente a prática que o MPT auxiliou. Quero agradecer imensamente a doutora Melina, porque para fazer esse Qualifica Porto, se não fosse o Ministério Público do Trabalho, para estar revertendo essas multas e acreditando que esse projeto é a porta de saída dos beneficiários do Bolsa Família, dos que começam pelo CAD Único, daqueles que necessitam do benefício, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é empoderar essas famílias, é dar oportunidade, é articular todas as políticas para que essas pessoas elas consigam voltar ou, pela primeira vez, chegar ao mundo do trabalho de forma digna, não dessa forma precária que a gente vê. E tudo começa pela educação. É a educação que transforma o mundo, transformou a minha vida. Porque quando você chega dentro de um CRAS, foi onde eu comecei, e você vê a história de cada uma dessas famílias e como não se sensibilizar com cada uma delas, aquilo transforma a vida da gente, me tornou uma pessoa melhor. Confesso que eu fiquei surpresa, obviamente que a gente cria uma expectativa, mas não imaginava que de fato nós levaríamos esse prêmio. E isso, como eu havia dito, vem somente oxigenar o nosso trabalho, reforçar
a nossa vontade e dar mais coragem para continuar o trabalho, principalmente porque foi uma política pública voltada para o mercado de trabalho, para dignificar e para trazer conhecimento aos trabalhadores sobre direitos trabalhistas, para garantir efetividade, garantindo, portanto, a função do Ministério Público do Trabalho na região. Depois do intervalo, vamos falar sobre algumas ações do MPT por todo o país com o quadro Giro pelo MPT. Não saia daí, voltamos já. Trabalho Legal de volta e o MPT é o ramo do Ministério Público da União que tem como atribuição fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista. E é por isso que se faz presente em todo o Brasil. Veja agora algumas ações por todo o país no mês de dezembro com o quadro Giro pelo MPT. Olá, esse é o Giro MPT. Você vai ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Ministério Público do Trabalho em todo o país. Não é isso, Emília? É isso mesmo, Thaís. Em Brasília, o Ministério Público do Trabalho foi surpreendido pela tramitação e aprovação de emenda parlamentar da Câmara dos Deputados, conhecida como o Projeto das 10 Medidas contra a Corrupção, uma iniciativa popular de mais de 2 milhões de brasileiros. A emenda tumultua a proposta original e a redação aprovada na Comissão Especial da Câmara. O texto aprovado enfraquece as medidas contra a corrupção. Não bastasse isso, a emenda torna crime de condutas de magistrados e membros do Ministério Público algumas já definidas infrações disciplinares nos estatutos das respectivas carreiras. E o que é pior, a aprovação representa violação ao princípio constitucional da independência do Ministério Público e da magistratura, comprometendo ou quase extinguindo a atuação investigativa do Ministério Público pela via da intimidação. A aprovação da normativa certamente traria sérios constrangimentos de ordem internacional, porque inviabilizaria a apuração de ilícitos praticados contra os direitos humanos, rompendo compromissos formalmente assumidos pelo Brasil. Os procuradores gerais dos demais ramos do MPU convocaram reunião extraordinária do Conselho de Assessoramento Superior do Ministério Público da União. Emília, estamos diante da matéria de interesse geral e comum a todo o Ministério Público da União, conforme disposto na Lei Complementar 75 de 1993. Também foi convocada reunião extraordinária do Conselho Nacional de Procuradores Gerais com o mesmo propósito. O recado é: a sociedade brasileira pode contar com a firmeza do Ministério Público do Trabalho. É isso mesmo, Thaís. Vamos para São Paulo, então, porque lá a notícia é boa. O Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho lançaram no estado uma campanha em vídeo sobre boas práticas de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O Futuro que Queremos, Trabalho Decente e Inclusão de Pessoas com Deficiência é uma série documental produzida para a internet com 8 episódios. O produto apresenta personagens que abririam sua rotina de trabalho ou estudo para mostrar que a inclusão é possível em qualquer situação e que as limitações estão na sociedade e não nas pessoas. A produção dos vídeos surgiu após a investigação do MPT contra uma empresa que não cumpria a lei de cotas. A empresa teve que pagar uma multa pelo dano causado à sociedade. O valor foi destinado para a produção dos vídeos em parceria com a OIT. Aí sim. E ainda em São Paulo, a Arcos Dourados, operadora da franquia McDonald's no Brasil e na América Latina, tem até o dia 10 de fevereiro do ano que vem para responder ao relatório do Ministério Público do Trabalho, que constatou o descumprimento de acordo judicial em relação à jornada de trabalho de seus funcionários em todo o país. Após essa resposta, o MPT dará sequência na execução da multa pelo descumprimento do acordo. O prazo para a resposta foi definido em audiência com os procuradores da Força Tarefa criada para investigar o McDonald's, os representantes da franquia e os dirigentes do Sindicato dos Empregados em Hospedagem e Gastronomia de São Paulo e região e da Confederação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, assistentes na ação judicial.
Para constatar o descumprimento, 5 procuradores e uma perita analisaram eletronicamente cerca de 200 mil documentos relativos às jornadas de trabalho de funcionários de 515 lojas das 615 da Arcos Dourados. E olha outra boa notícia, Thaís. Santa Catarina pode ser o 8º estado brasileiro a ficar livre do amianto. O projeto de lei que proíbe o uso cancerígeno do amianto no estado de Santa Catarina foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa do estado. O texto segue para a sanção do governador do estado. O projeto foi apresentado em 2008 e em 2014 os procuradores entregaram um parecer sustentando a constitucionalidade da proibição da fibra cancerígena por meio de lei estadual, considerando, entre outras razões, motivos relevantes como o amianto ser comprovadamente um poderoso cancerígeno e por já existir tecnologia alternativa para substituição segura do produto na indústria, o uso do amianto já é proibido em mais de 66 países. No Brasil, 7 estados já aprovaram leis proibindo o amianto. No período entre 2000 a 2010, em todo o país, foram registradas no Sistema de Informação sobre Mortalidade 2.400 mortes por agravos à saúde relacionados ao amianto. O MPT acompanha e aguarda a sanção do governador de Santa Catarina para colocar definitivamente Santa Catarina junto aos estados brasileiros e países que já implementaram a política de proteção à saúde e ao meio ambiente por causa dos malefícios do amianto. E o Giro MPT fica por aqui. Bom fim de ano a todos! Boas festas e até o Giro MPT do ano que vem. Até lá! O trabalhador é o beneficiário dos direitos que estão na Constituição Federal, não é mesmo? Então, deve ter plena liberdade para exercer esses direitos no ambiente de trabalho, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. O MPT discutiu o assunto na palestra Tutela das Liberdades nas Relações de Trabalho. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Agra Belmonte, foi convidado pelo Ministério Público do Trabalho em Brasília para falar sobre a tutela das liberdades intelectuais nas relações de trabalho, tema do livro de sua autoria. Na palestra, Belmonte tratou de vários assuntos referentes ao trabalhador, entre eles os limites e reparação das ofensas às liberdades de consciência, crença, manifestação do pensamento e também sexual do trabalhador. Afinal de contas, se o trabalhador é um cidadão e se ele é livre perante o Estado, ele também deve ser livre no ambiente de trabalho, ou será que o contrato de trabalho ele tem restrições naturais ao exercício dessas liberdades? O ministro disse ainda que o trabalhador é um cidadão livre. Se ele é livre perante o Estado, ele também deve ser livre no ambiente de trabalho. Ele deve ser livre no ambiente de trabalho, a não ser naquelas hipóteses em que devem ocorrer algumas restrições, algumas limitações ao exercício dessas liberdades. Mas se ele é livre fora desse ambiente, ele também deve necessariamente ou precipuamente ser livre dentro do ambiente de trabalho. Participaram da palestra servidores do Ministério Público do Trabalho. No próximo bloco, o Fórum discute combate ao uso de agrotóxicos. Fique ligado, voltamos já. O Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos teve como objetivo discutir ações que tragam resultados concretos a favor da saúde do trabalhador, dos consumidores e do meio ambiente de trabalho. O encontro é um instrumento de controle social. Propostas para a proteção da saúde coletiva e do meio ambiente contra os danos causados pelos agrotóxicos no Brasil foram debatidas durante o Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, que aconteceu na Procuradoria-Geral do Trabalho, em Brasília. Esse encontro, de fato, ele é composto, os componentes desse encontro, os fóruns, os coordenadores dos fóruns nacionais, entidades de âmbito nacional, Consea, Abrasco, Fiocruz, representantes do parlamento também, nós temos que confirmar a vinda. E é importante porque aqui nós vamos analisar, destacar os maiores problemas e estabelecer diretrizes de atuação para minimizar, mitigar essa questão muito séria do agrotóxico, que não é só do campo, é da cidade também, é urbano. Na abertura, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, lembrou dos desafios e do apoio dado pelo MPT ao tema. Os desafios são muitos.
e tenho certeza que o Ministério Público, e aí eu tenho certeza que eu falo não só pelo Ministério Público do Trabalho, mas pelo Ministério Público Brasileiro, o Ministério Público Federal, o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público estará sempre junto à sociedade, também no seu trabalho persecutório de investigação, o seu trabalho de acionamento da justiça para a correção dos rumos, mas também o trabalho de conscientização, o trabalho de integração da sociedade na luta pelo banimento do agrotóxico. Eu penso que esse deve ser o objetivo. O fórum tem como objetivo geral proporcionar debate das questões relacionadas aos agrotóxicos e produtos afins, que tragam resultados diretos à saúde do trabalhador. O próprio aumento do número de fóruns, foram 21 fóruns em 15 anos. Então isso aí já mostra uma maior incidência desse trabalho de conscientização e principalmente esse trabalho de punição, esse trabalho de investigação sobre as fazendas, sobre as empresas. O número de ações civis públicas, o número de indenizações cresceu bastante. E o melhor, né, é que o número de empresas, de fazendas que se utilizam de agrotóxicos vem diminuindo de acordo com a atuação do MPT. O coordenador nacional do Fórum e procurador regional do Trabalho, Pedro Serafim, destacou que o avanço nas estratégias de combate aos agrotóxicos só tem sido possível por causa do trabalho e dedicação dos membros desse fórum. O Ministério Público compõe nos seus 3 ramos, já em Pernambuco, em 2001, e isso veio ampliando a participação da sociedade civil, setores vinculados a isso, e também dos órgãos de controle das agências reguladoras, né, de fiscalização, Ministério do Trabalho, IBAMA, né, Ministério da Agricultura. Isso no âmbito nacional e nos estados as secretarias respectivas. Esse fórum cresceu essa ideia e hoje nós já temos o Fórum Nacional, que tem hoje o seu encontro nacional, um encontro anual, e temos já 21 fóruns nos estados. E ainda falou sobre os eixos que o fórum deverá seguir. Primeiro, o direito à informação. Precisamos dizer à sociedade que agrotóxico é veneno, não é remédio para as plantas, que não existe uso seguro, que não se pode admitir isenção tributária agrotóxico que envenena as pessoas e o Estado não tem recursos para fazer face ao tratamento dessas pessoas, acaba a sociedade assumindo. Esse é um dos eixos também, o direito à informação disso tudo. É também a promoção, um outro eixo é a promoção e criação de outros fóruns nos estados para que criem o seu protagonismo nos estados, em suas localidades. E o terceiro eixo é exatamente a tutela, a proteção, seja pela via administrativa, o Ministério Público, os órgãos de controle, seja pela via judicial, com ações que, inclusive, hoje temos 2 ações diretas de inconstitucionalidades vinculadas aos agrotóxicos no Supremo. Na palestra Agrotóxicos e Transgênicos, Informação e Proteção da Saúde e do Meio Ambiente, o engenheiro agrônomo Vicente Almeida alertou os participantes para as estratégias de comunicação que são usadas para manipular a opinião pública. Primeiro, estabelece-se mecanismos de pressão sobre pesquisadores independentes. Então, relatórios, documentários, né, pesquisas feitas até por pesquisadores que são pagos pela indústria, e quando os resultados não são aqueles resultados que a indústria espera, né, então ela estabelece mecanismos de pressão sobre esses pesquisadores. Um outro é a manipulação dos estudos e das publicações científicas pelas indústrias também. Sem informação, que tipo de ação que a sociedade, que o fórum, que nós podemos ter? Né? Ou uma informação enviesada também pode levar a tomada de decisão e ações também, né, pouco efetivas. E uma outra estratégia que é a estratégia de fragilização também dos processos regulatórios, como a gente já está vendo também aqui no Brasil. Após as palestras, eram abertos debates para discutir ações concretas de proteção à saúde do trabalhador, do consumidor e do meio ambiente de trabalho. Leomar Daroncho, procurador do Trabalho e diretor-geral do MPT, falou sobre o combate aos impactos dos agrotóxicos, exemplos de atuação articulada. O Fórum Nacional, que tem a reunião aqui hoje,
ele coordena e tenta reunir as ações dos fóruns estaduais, dando algumas diretrizes, dando apoios e canalizando para efeitos concretos algumas das discussões. Então ele é um espaço de repercussão desse problema que aflige quem conhece a matéria. Para a Fiocruz, a forma de exposição dos dados do PARA, Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, foi feita de forma equivocada. Essa divulgação dessa forma, né, ela leva a uma enganação, né, ela na realidade não traz toda a verdade à tona, o relatório até tem um conteúdo, ela precisa ser revista, porque quem ouviu no Jornal Nacional aquela apresentação, a produção de alimentos hoje no Brasil está segura. Isso, inclusive, tem um impacto em toda a política do próprio governo de agroecologia, Política Nacional de Agroecologia, onde estados e municípios estão tentando levar uma merenda escolar de origem agroecológica e orgânica, né, para não expor a população, ou melhor, para preservar as futuras gerações, se expondo a uma menor quantidade de agrotóxico. Então você tem várias políticas, mas se eu digo assim, 99% está seguro, o que vai acontecer? O próprio PARA perde a razão de ser, né? O recado deixado foi avançar mais, dando encaminhamento continuado às temáticas e produzir resultados cada vez mais concretos. A gente tem trabalhado no sentido, aqui no caso do Fórum, de levantar essas questões e propor não só o banimento daquilo que a gente já sabe que é problema na agricultura, com uma posição consequente, né? Substituição desses produtos e adoção de medidas agroecológicas, agricultura orgânica, que hoje já são praticadas em vários países do mundo e aqui no Brasil também. Muitos exemplos bem-sucedidos, só que precisam de financiamento, apoio, estrutura para que avancem, né? E deem conta desse problema. E participe do programa Trabalho Legal. Envie uma sugestão de reportagem. O nosso contato é trabalholegal.pautas@gmail.com. E as informações sobre o Ministério Público do Trabalho não param por aqui. Acesse o nosso portal www.mpt.mp.br e também o Facebook ou o canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem.